E o Corinthians se tornou o primeiro clube brasileiro eliminado 3 vezes da pré-Libertadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta bastidores dessa queda e as repercussões internas. Ramon Dias corre risco. Bora falar também sobre Luiz Ubeldio. São Paulo tomou uma decisão sobre o técnico argentino. Preciso te atualizar também sobre Gustavo Gomes fora das finais do Campeonato Paulista. Ele teve uma lesão importante no joelho. Para completar, provocações depois do Fla-Flu, com direito à expulsão e vitória rubro-negra por 2-1. Já os clubes brasileiros discutem mudanças no campeonato da Série A. Falo ainda sobre um goleiro do Vasco, pretendido pelo Cruzeiro. Essa informação confere. Tem novidade importante do Atlético Mineiro buscando dinheiro, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, casa de apostas esportivas aprovada pelo governo. A minha sugestão para quinta-feira é simples, estou fazendo uma aposta com 3 jogos. Preciso da vitória do Bahia contra o Boston River, Libertadores da América. Preciso da vitória do Atlético Paranaense contra o Guarani do Rio Grande do Sul na Copa do Brasil. Também preciso da vitória do Al Ittihad contra o Al Riyadh no Campeonato Saudita. Se esses 3 resultados comuns acontecerem, meus R$100 se transformam em R$238. Se você gostou, bem simples. Tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na Betano, casa de apostas extremamente confiável. Preenche todos os dados, deposita qualquer valor e a partir daí você está autorizado a fazer sua fezinha. É importante lembrar que você precisa ter 18 anos de idade ou mais e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Brasil tem 13 jogadores nas quartas de final da Champions League na Europa. 6 dos 8 times classificados para as quartas de final contam com jogadores brasileiros. O Real Madrid e o Arsenal são aqueles com mais atletas, 4 jogadores cada. Já o PSG conta com 2, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Barcelona tem 1 jogador brasileiro. Aston Villa e Bayern de Munique são os únicos sem representantes do Brasil. Quero contar também que Flamengo e Palmeiras decidem nessa quinta-feira vaga na final da Libertadores da América Sub-20. As semifinais têm Flamengo e Danúbio do Uruguai, Palmeiras e Belgrano da Argentina. Já o Grêmio passou mais uma vez sufoco, mas se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira, o Grêmio foi até Minas Gerais e empatou com o Atlético em 3-3 no tempo normal. Nos pênaltis, vitória por 8-7. Com Gabriel Grando fazendo uma das defesas. Foi a terceira vez na temporada que o Grêmio precisou dos pênaltis para eliminar um adversário. Já o Vitória, que tinha até então a maior invencibilidade entre os times da Série A, foi eliminado da Copa do Brasil. O time baiano perdeu por 2-0 para o Náutico dentro de casa, colocando também fim a uma invencibilidade de 22 partidas. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro com informação exclusiva. O Galo está no mercado tentando captar R$700 milhões no mercado de debentures. A Ernest Young é quem tem ajudado o Galo nessa missão. Só para te explicar como é que funcionam e o que significam debentures. Nada mais são do que títulos de dívidas emitidos por empresas para captar recursos. Os investidores que compram debentures recebem juros e no vencimento o valor aplicado volta para eles. Um dos acionistas do Galo me confirmou essa estratégia. Estava conversando com ele e a resposta foi, abre aspas, o clube realmente está trabalhando sim na operação de dívida no mercado de capitais, com o objetivo de alongar e baratear a dívida real. Mas vale uma ressalva. Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, entre outros, os acionistas do Galo têm muito dinheiro, enorme capital. Eles poderiam aportar mais grana própria para tentar diminuir essa dificuldade com o fluxo de caixa e alongar as dívidas, mas eles optaram por não pôr mais dinheiro e estão buscando no mercado alternativas que na verdade estão aumentando a dívida. Você pega um dinheiro lá da frente para pagar dívidas agora, mas depois você cria uma nova dívida. Bora falar agora sobre o Cruzeiro,
para responder se há alguma novidade ou verdade no interesse do Cruzeiro em Léo Jardim. Eu me refiro ao goleiro do Vasco, cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Informação sobre essa negociação entre Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, e Léo Jardim foi publicada por uma conta chamada NT Vascaínos. Só para lembrar que como o Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro, ele pode a partir de 1º de julho assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Essa mudança aconteceria a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E o Léo Jardim chegaria sem custos, excelente reforço, caso opte por deixar o Vasco dessa maneira. Mas, porém, contudo e todavia, mesmo lembrando da ótima relação entre Alexandre Matos e Paulo Pitombeira, que é o representante do Léo Jardim, conversei com o Matos na manhã dessa quinta-feira e o Matos assegurou que não existe negociação. Afirmou também que não busca um goleiro, até porque hoje o Cruzeiro já tem o goleiro Cássio. De qualquer forma, não sei se o Matos afirmaria ou confirmaria esse interesse, até porque se o fizesse, o Cruzeiro correria um enorme risco de ser acionado na justiça pelo Vasco por assédio. Afinal de contas, você só pode negociar um pré-contrato com qualquer jogador a partir do momento em que ele entra nos 6 meses finais do vínculo. A saideira sobre esse tema. Enquanto dirigente do Palmeiras, o Alexandre Matos fez uma contratação parecida. Ele foi buscar o Everton, então com 30 anos de idade, no Atlético Paranaense, mesmo tendo na oportunidade Fernando Praz e Jailson. Final da história todo mundo conhece. O Everton muito bem com a camisa alviverde. Bora falar agora sobre os clubes brasileiros que discutem mudanças importantes no regulamento do Campeonato Nacional para 2027. Nessa terça-feira houve uma reunião do Conselho Técnico lá na CBF. O debate era sobre o Campeonato Brasileiro de 2025, mas surgiram duas ideias que vão se somar a uma discussão antiga em relação ao veto dos gramados sintéticos. As 3 pautas, que eu vou contar a partir de agora, podem entrar em vigor e para valer a partir do Campeonato Brasileiro de 2027. A primeira sugestão debatida na terça-feira foi em relação à diminuição do número de rebaixados. A ideia, defendida por alguns clubes grandes como o Santos, é de diminuir de 4 para 3 equipes o número de rebaixados ou de descensos de uma temporada para outra. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, 4 caem. A avaliação de vários clubes grandes é de que é meio que maluco que 20% da competição seja rebaixada. Outro tema de debate, redução no limite de estrangeiros. Hoje são permitidos 9 atletas gringos por partida. Os clubes defendem que esse número caia para 6. Até o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira já se mostrou preocupado com essa invasão de estrangeiros. A preocupação é de que a chegada de muitos gringos impeça a utilização de atletas da base. Nesse momento são 130 jogadores estrangeiros ligados a clubes da Série A. Em relação ao gramado sintético, uma discussão mais antiga que conta com a participação de jogadores, eles defendem o veto aos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre provocações na final do Campeonato Carioca. O jogo de ida da decisão terminou com vitória do Flamengo por 2-1 contra o Fluminense. Partida disputada na noite dessa quarta-feira no Maracanã. Wesley abriu o placar no comecinho do jogo. O Juninho fez o 2-0 para o Fla já na etapa final e aos 43 do segundo tempo. O Keno, que havia saído do banco, deu números finais à partida. Flamengo 2, Fluminense 1. Isso significa que na partida de volta o Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para se sagrar campeão. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para pênaltis. Mas o que pegou se deu na reta final da partida, quando o Luiz Araújo, atacante do Flamengo, provocou e trocou xingamentos com o Mano Menezes. O Luiz Araújo mostrou uma tatuagem com a taça da Copa do Brasil. Mano Menezes respondeu, o bicho pegou e inclusive o Freitas acabou sendo expulso pelo árbitro depois da partida. O Mano foi consultado e perguntado na entrevista coletiva sobre essa confusão e disse o seguinte, abre aspas, ele tem título da Copa do Brasil, eu tenho 3, mas não mostrei, não fui atrás dessa história. O Mano havia conquistado
título da Copa do Brasil com o Corinthians em 2009, além de 2 títulos com o Cruzeiro em 2017 e 2018. A pergunta que eu deixo para você: Flamengo, com mais essa vitória, já pode ser considerado o virtual campeão carioca ou ainda há disputa? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar também sobre Gustavo Gomes. Palmeiras não terá seu zagueiro e capitão pro Campeonato Paulista. Restam 2 jogos que serão disputados contra o Corinthians. É que nessa quarta-feira, durante a atividade, ele sentiu o joelho, numa contusão que chegou a gerar muita preocupação, mas não é tão grave quanto parece. Estava conversando com uma fonte alviverde que me contou o seguinte, abre aspas: no fim do treino dessa quarta, o zagueiro Gustavo Gomes sofreu um entorse no joelho direito. Exames constataram lesão no ligamento colateral. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Houve quem dissesse, inclusive, de que o Gustavo Gomes precisará passar por uma cirurgia e não joga mais nessa temporada. Essa mesma fonte afirmou o seguinte: foi só um susto e não requer cirurgia, enquanto a perspectiva para o prazo de recuperação é positiva. Não dá para imaginar o Gustavo Gomes disputando nem o jogo desse domingo, a ida contra o Corinthians, nem a volta marcada para quinta-feira da outra semana, dia 27 de março. As finais do Campeonato Paulista vão acontecer entre as datas FIFA, quando o Brasil joga com Colômbia e Argentina. Gustavo Gomes está descartado dos 2 jogos. A sorte do Palmeiras e do Gustavo Gomes é que não houve uma lesão do ligamento lateral, e sim do colateral, que demanda menos tempo de recuperação. Mas imagina-se que o zagueiro e capitão paraguaio vai precisar de pelo menos 2 meses para estar de volta. Só para completar o noticiário alviverde, essa quinta-feira, o Palmeiras segue aguardando pelo resultado dos exames do Lucas Evangelista. Ainda não houve um consenso em relação à compra ou não do atleta. Ele havia sido submetido na segunda-feira a uma segunda bateria de exames. E a negociação do Evangelista também tem travado a ida do Naves para o Red Bull Bragantino. A tendência é que o Palmeiras feche nas próximas horas a ida do Naves ao time de Bragança Paulista, mas antes ele gostaria de definir a situação envolvendo o Lucas Evangelista. Hora de falar sobre o São Paulo. Luiz Zubeldia será ou não demitido? Levei essa pergunta na manhã dessa quinta-feira para um dirigente importante do tricolor. A Nicola, mas o Belmonte e o Casares já haviam garantido, depois da eliminação contra o Palmeiras, que o Zubeldia ficaria. Sim, mas nem sempre o discurso diante dos microfones é o discurso mais verdadeiro, mais sincero. Vale a lembrança de que durante o Campeonato Paulista o São Paulo optou pela dispensa do treinador argentino. O São Paulo só aguardaria o fim da participação no Campeonato Estadual para dispensá-lo e contratar o Fernando Diniz. O problema foi que a notícia vazou e a repercussão em cima do nome do Diniz foi tão ruim, mas tão ruim, que o São Paulo optou por desistir do acordo com o Diniz. Já havia um acerto verbal e manteve o Zubeldia até o fim do Campeonato Paulista. Posso garantir, na manhã dessa quinta-feira, que o Zubeldia não será demitido, apesar da pressão muito grande entre torcedores do São Paulo. Existem 2 motivos que seguram o Zubeldia. O primeiro deles, a eliminação contra o Palmeiras acabou sendo abafada por conta do erro claro na marcação do pênalti que determinou o gol alviverde. Rafael Veiga converte um pênalti que não existiu em cima do Vitor Roque. Então o São Paulo entende que, apesar de ter caído nas semifinais, a situação acabou sendo, ou o futebol do São Paulo acabou sendo meio que esquecido por conta de toda essa confusão. O segundo e mais importante ponto tem a ver com a dificuldade do São Paulo na reposição. Antes de demitir o Zubeldia, o São Paulo gostaria de ter um técnico e já percebeu que essa alteração vai ser das mais complicadas. Com o Diniz descartado, Hernan Crespo, Tite e Renato Gaúcho foram cogitados, estudados, mas todos têm algum problema. Tite e Renato Gaúcho são extremamente caros. Tite ainda não trabalha com a base e o Renato Gaúcho, na avaliação dos nomes do departamento de futebol, não tem conhecimento tático suficiente para fazer com que o São Paulo cresça. Hernan Crespo é mal avaliado pelos dirigentes do tricolor que trabalharam com Crespo no próprio São Paulo. E diante da escassez de opções, a alternativa foi de manter o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise ou uma sequência ruim de resultados, e aí o argentino pode acabar demitido. Uma das coisas que pesam contra o trabalho do Zubeldia é a falta de títulos e de boas campanhas.
Outro ponto extremamente negativo, a pouca utilização de atletas da base. Isso vai precisar ser corrigido nas próximas semanas. Quero falar agora sobre o Corinthians, que mais uma vez rendeu muitos memes e provocações de adversários por causa de uma campanha na Libertadores. Timão e Libertadores parecem não se associar bem. Apesar de ter sido campeão do principal torneio continental em 2012, as campanhas corintianas na Libertadores, em geral, são muito ruins. Retrospecto horroroso. Corinthians conheceu nessa quarta-feira sua terceira eliminação na pré-Libertadores. Nenhum clube brasileiro caiu tanto na pré-Libertadores quanto o Timão. Vitória por 2-0 contra o Barcelona na Neoquímica Arena, resultado insuficiente para reverter a derrota por 3-0 da semana passada no Equador. Timão que já havia sido eliminado em outros dois momentos da pré-Libertadores, em 2011 pelo Tolima e em 2020 pelo Guarani do Paraguai. As más campanhas alvinegras na Libertadores não se resumem a esses três micos. Timão fez 18 participações em Libertadores e, exceto pelo título de 2012 e pela semifinal de 2000, todas as outras campanhas são ruins. Você sabia, por exemplo, que além de 3 eliminações na pré-Libertadores, o Timão ainda caiu 2 vezes na fase de grupos? Isso se deu nas temporadas de 1977 e 2023. Foram 8 quedas nas oitavas de final logo no primeiro mata-mata. Em 91, 2003, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016 e 2018. Em 3 oportunidades o Corinthians conseguiu chegar até as quartas de final. 96, 99 e 2022. E para piorar essa situação, enquanto o Corinthians tem enormes dificuldades na Libertadores, seus grandes rivais somam 3 títulos de Libertadores cada, casos do São Paulo, do Palmeiras e do Santos. Para completar, Corinthians vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque no domingo, na primeira partida final do Paulistão pressionado. Ramon Dias precisa ganhar o título, caso contrário, tem tudo para ser demitido. E você, concorda sobre o futuro do argentino? Ou manteria, já o dispensaria já? Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!